Sabe aquela história de uma dívida, uma conta que ficou para trás? Como é que algo que começa no privado, entre duas pessoas, de repente vira um registro público, algo que pode impactar a vida de alguém por muito tempo? Pois é uma transformação e tanto. Vamos juntos seguir o caminho que essa informação percorre, desde um ato formal, um ato de prova, até se transformar numa ferramenta econômica superpoderosa. E olha, essa nossa análise é toda baseada no caderno de estudos preparado pelo professor doutor Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. A gente vai mergulhar fundo hoje no caderno 1, Tabelionato de Protesto, Fundamentos, Aspectos Jurídicos e Função Econômica. Bom, para começar, vamos entender a peça central dessa história toda. O que é, afinal, um tabelionato de protesto? Pensa assim, é um serviço de cartório com uma missão muito, mas muito específica. Ele tem que formalizar a prova pública de que uma dívida não foi paga. É o ato que diz com fé pública, com a força da lei, olha, esta conta aqui não foi quitada. E a regra do jogo para isso tudo está lá na Lei 9.492 de 1997. E aqui já vem um ponto que, olha, quebra uma ideia que muita gente tem. É super comum pensar que o cartório de protesto cobra dívida, né? Mas como o professor Lessa destaca bem nessa frase de impacto, a natureza do ato é outra. A função principal é provar o não pagamento. A recuperação do dinheiro? Essa é uma consequência poderosa, mas não é a ação direta do tabelião. É sutil, mas faz toda a diferença. Então, o ponto crucial é este aqui. O tabelião de protesto age como se fosse um árbitro, mas um árbitro puramente formal. Ele não vai julgar se a dívida é justa, se o produto veio com defeito, se o serviço foi bem prestado. Isso, no direito, a gente chama de causa debendi. A análise do tabelião é o que se diz avalorativa, ou seja, sem juízo de valor. Ele só confere se os documentos da dívida, a parte formal, o papel, está em ordem. É como checar se um formulário foi preenchido certinho, sem analisar a história que está escrita nele. O protesto, na verdade, tem uma dupla função, duas caras, digamos assim. E a gente vai começar pelo seu projeto original, pela sua finalidade clássica, que é a função jurídica. É a razão pela qual esse instituto nasceu lá atrás no direito. Originalmente, a função do protesto era bem técnica, estritamente jurídica. Ele era tipo a chave que destravava outras ações na justiça. Por exemplo, para alguém poder cobrar dos fiadores de uma nota promissória, precisava do protesto. Ele também é aquela prova oficial super necessária para iniciar um pedido de falência de uma empresa. E tem mais uma coisa muito importante. Ele interrompe o prazo para a dívida caducar, a famosa prescrição. Basicamente, era a maneira mais formal e séria de dizer o prazo de pagamento acabou. Mas, se essa era a função original, alguma coisa mudou o jogo completamente. E é exatamente aqui que a gente chega no verdadeiro ponto de virada, na função que hoje define a principal força do protesto no Brasil, a sua função econômica. E como funciona esse mecanismo na prática? É bem simples e, por isso mesmo, muito eficaz. O credor leva a dívida lá no cartório, se não for paga no prazo, o protesto é oficializado. E aí vem o pulo do gato. Essa informação se torna pública através da SEMPROT, que é a Central Nacional que junta os dados de todos os cartórios do país e alimenta os birôs de crédito como Serasa e SPC. Isso gera o que a gente chama de abalo de crédito, uma pressão indireta que incentiva e muito o devedor a quitar o que deve para poder limpar o nome no mercado. Aqui nesse quadro a gente consegue visualizar a tese central de um jeito bem claro. De um lado, a função jurídica, toda focada em atestar, em provar o não pagamento para fins legais. Do outro lado, a função econômica, focada em dar publicidade à dívida para incentivar o pagamento. É uma evolução nítida de um sistema que servia para provar para um sistema que hoje serve principalmente para recuperar. Tá, mas essa transformação toda, essa função econômica, ela é válida? Ela foi aceita? Com certeza. O sistema jurídico e o legislativo não só aceitaram, como abraçaram essa evolução de forma decisiva. Vamos ver como isso aconteceu. E o endosso, o carimbo de aprovação, veio do mais alto nível, o Supremo Tribunal Federal, o STF, numa ação famosa, a DI 5135, declarou que é totalmente constitucional protestar certidões de dívida ativa, as famosas CDAs, que são as dívidas de impostos com o governo. Com essa decisão, o STF reconheceu o protesto como uma ferramenta legítima, rápida e mais barata de recuperação de crédito. E não só para empresas privadas, mas também para o próprio governo. Foi um verdadeiro marco. E a evolução não parou por aí, não.
Uma lei super recente de 2023 foi lá e inseriu na lei do protesto a figura da solução negocial prévia. O que é isso? Basicamente, ela transforma o tabelião oficialmente num mediador de dívidas. Ele pode facilitar um acordo antes mesmo do protesto ser feito. Isso é o que a gente chama de desjudicialização na prática. Resolver conflitos de forma mais rápida, mais barata e mais eficiente, sem precisar entupir o sistema judiciário. Ufa! A gente já passou pela definição, pela história, pela validação desse sistema todo. Agora, para organizar as ideias e fixar o conhecimento, vamos sintetizar os pontos-chave em algumas regras de ouro. É para não esquecer mais. Então vamos lá, para memorizar. Primeiro, a natureza do protesto é de prova, não cobrança. Segundo, ele tem essa dupla função, a jurídica e a econômica. Terceiro, a análise que o tabelião faz é sempre formal, sem entrar no mérito. Quarto, a lei que comanda tudo é a 9492 de 97. E quinto, a publicidade que dá todo o poder para a função econômica acontece via Semprod. Esses são os pilares. E tudo isso nos leva a uma reflexão final que é bem interessante. Se o ato do protesto é, na sua essência, na sua alma, apenas uma prova, um ato que declara algo, como é que ele se transformou numa das ferramentas mais eficazes e poderosas de recuperação de crédito e de justiça econômica aqui no Brasil? A resposta, talvez, esteja na genialidade de usar uma ferramenta simples, a publicidade, como um motor poderoso para o equilíbrio da nossa economia. Esta análise foi elaborada a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa, todos os direitos reservados.